Olá! Então, estou aqui de volta, como prometido, para falar sobre esse desespero que muitos imigrantes estão vivendo aqui em Portugal no ano de 2025, 2024. A conta não está fechando e a gente precisa conversar sobre isso. Gente, eu iniciei agora uma trajetória de começar a falar. Para quem não me conhece, novamente, meu nome é Simon Pereira, sou imigrante há mais de 10 anos, com experiência aqui em Portugal, também nos Estados Unidos, voltei a Portugal, mas chegou a um detalhe que depois de ficar 5 anos fora de Portugal, é, ter tido um filho aqui, a gente tem que conversar sobre a situação que se encontra o país a nível financeiro, a nível de rendas, a nível como as contas que a gente está pagando aqui, os valores de energia, os valores de água, de luz. É um Portugal diferente, um Portugal feito para os ricos, um Portugal feito para a elite e para quem vem com um visto Golden, né, que investe €500.000 e pega o seu visto Golden. É, Resumidamente, queria dar um alerta. Se você é imigrante, está pensando em vir para Portugal, vir para cá para imigrar, para começar agora, eu indicaria você fazer isso de forma muito planejada, muito organizada, ter pessoas aqui para te receber, porque as coisas não estão fáceis para pessoas que estão aqui há muitos anos. Então, ter muita atenção pelo caminho que você vai seguir, se tem uma oferta de trabalho, onde vai chegar, com quem vai estar, porque as contas não estão fechando, os valores que estamos pagando de aluguel, o salário mínimo hoje em Portugal está em €840, então, e os valores de renda, de alimentação estão extremamente elevados. Então, a gente precisa falar de um pouco de uma realidade que ninguém fala aqui na internet, conversar um pouco mais sobre. Eu tive a experiência de viver em Portugal antes de 2017, que foi o tempo quando eu fui para os Estados Unidos, né? Foi a época que eu fui para lá. Antes de 2017, em 2013, 2014, 2010, a primeira vez que eu vim para aqui para Portugal, e você, né? Era um outro universo, assim, era um mundo completamente diferente, até a nível, desculpa, na alimentação nas tascas, o que você comia, os valores que você pagava mesmo na tasquinha, 7,50, 6 euros, 7 euros. Mesmo que o salário era na época um pouco mais baixo, mas as coisas ainda eram um pouco mais leve. Hoje meus amigos, quando estavam nos Estados Unidos, falavam, me Simon, tá diferente as coisas aqui, os valores que as pessoas estão pagando, disso, tal, tal. Eu disse, caramba, em 3 anos, né, que eu estava lá nos Estados Unidos, mudou tanto assim, né? Mas eu sempre tive aquela nostalgia porque eu sempre, pronto, tive a minha família aqui. Uma das coisas que eu não consegui me adaptar nos Estados Unidos ser a dificuldade de você conseguir o documento, né, de você conseguir se legalizar lá nos Estados Unidos, que é uma dificuldade gigantesca, né? Tu não tem por onde caminhar se tu não fazer coisa errada, casar com pessoas pelo documento, ou pagar, ou ter aquele $500.000, né, para pegar o visto também americano, Green Card. Então, isso sempre me atormentou lá, e também o fato daquelas ataques em escolas, em criança. Eu e a Camila, quando entendemos que queríamos ter filho, a gente entendeu que a gente queria realmente, pelo menos, ter um filho num lugar onde talvez ninguém entraria com uma K-47, né, na escola, para chega a ser de tanto loucura, né? De a gente ver aquilo, a gente morar lá, tu vê aquelas situações do dia a dia mesmo, e passa na televisão. Eu me lembro que tinha um número que nós estávamos em março, abril, e já tinham acontecido mais de 100 ataques em escolas. Então, quando nós entendemos que nós queríamos ter filho, a gente entendeu nós gostaríamos, eu entendi, a Camila entendeu que nós queríamos pelo menos estar em um lugar para ter esse moleque, essa menina, que aconteceu que veio o Noah, mas num lugar mais calmo, com uma certa possibilidade de ela também ter os documentos aqui, de ela se organizar, de eu conseguir, eu já me aplicava para poder entrar com a cidadania, então eu já queria voltar para tentar resolver essas coisas. Chego aqui, tá uma confusão, a AIMA não marca os agendamentos
para as pessoas irem fazer as entrevistas, as pessoas que já estão aqui estão há 2 anos tentando renovar a residência, pagando imposto, pagando todo dia 26 ali, que é o dia que a gente paga, né? Pagando imposto todo mês para um governo e não consegue renovar a residência, tanto para quem já tinha morado aqui antes como eu. Cheguei, teve complicações, peguei a CPLP, esperando para um encontro com eles ou alguma coisa, né? Entrei com o processo novamente, não existe agendamento. Nesse meio tempo, meu filho nasce português, porque eu já qualificava pelo tempo de ter morado já aqui em Portugal antes e também com o tempo que eu já estava depois de voltar dos Estados Unidos em 2022. Então, para nós, era um foco muito de querer ter um filho, ter o filho aqui. O futuro a Deus pertence, mas a gente queria muito ter, ter o nosso filho na Europa, não queria ter lá nos Estados Unidos. Nesse meio tempo aconteceu algumas possibilidades, não funcionaram, a gente ficou muito decepcionado e chegamos a repensar que seria mais melhor a gente ter até ficado lá nos Estados Unidos, né? Eu falo de uma imigração de jeito muito prático para pessoas reais que trabalham lá na América com construção, com obra, restaurante, a vida real, né? Não o primo que foi de férias para a Flórida e mostra uma América que não é o dia a dia que a gente vive, o dia a dia que a gente que a gente passa lá, do inverno, da neve, de tudo mais que interfere no nosso nesse lifestyle, nesse estilo de vida que a gente vive de Estados Unidos, né? Então, voltando para Portugal, assim, gente, tô assustado. Tá complicado, o país está extremamente caro, sabe? Coisas simples para resolver a nível de documentação, coisas básicas, está uma complicação. Eu não tô querendo desanimar ninguém. Se você sonha em vir para cá, eu tô querendo abrir os olhos para você pensar talvez em outras possibilidades, pensar talvez em Canadá, pensar em Austrália, pensar em Nova Zelândia, mesmo que o inglês seja, né, a gente sabe que muitas pessoas vêm para Portugal para começar a imigração pela questão do inglês, mas hoje existem muitos meios de você começar ou tentar fazer ou estudar, vistos de estudante, vistos de job offer. Tem muitas possibilidades hoje no caminho que não Estados Unidos, que para mim é uma vida de prisão. Eu vi pessoas lá com 30, 25 anos numa prisão, não adquiriram nada, famílias morreram, todo mundo foi embora e o cara não conseguiu nunca ir no Brasil. Então isso matava a nossa cabeça, então a gente queria pelo menos ter a possibilidade de viver num país onde a gente pudesse ter caminhos para conseguir essa legalização, né? O Brasil, a gente sabe que se encontra numa situação que a gente nunca entende direito como tá, né? Tá bom para uns, ruim para outros, muda de governo, vai governo, vem governo, um reclama, o outro que diz que tá bom, que diz que tá ruim. É complicado, né? E claro, para mim e para Camila, depois de muitos anos morando fora, a nível de segurança, ter filho, a decisão de voltar a viver no Brasil é uma decisão que tem que ser tomada de uma forma, de um jeito muito, de aspectos muito organizados. E nós construímos a parte que nós hoje falamos inglês, né? Então, procuramos ainda algumas possibilidades e venho aqui também de peito aberto conversar com vocês, porque penso também no futuro, quem sabe, novos ares, porque a nível financeiro, Portugal tá complicado. Tá muito difícil, um salário mais mal pago da Europa. A balança não está fechando, como venho repetindo novamente. Entende? Para quem não sabe, hoje nós temos uma casinha que é um albergue de peregrinos, ó, nós estamos aqui. Posso até virar para vocês ver, ó. Os peregrinos dormem nessas tendinhas, né? Claro, é uma casa alugada, né? A gente não é uma propriedade que é nossa, então nós pagamos aluguel. E para quem paga aluguel, aí é onde a gente tem que entrar nisso, para quem paga aluguel em Portugal, porque às vezes para o português que mora com a família, o pai deu um terreno, ele tem uma casa lá antiga que ele está construindo, não paga aluguel. O ponto é o aluguel. Quando tu tens o aluguel e o aluguel do país não está encaixando, né? Não está encaixando com o valor que tu está recebendo. Hoje, serventes de pedreiro, hoje aqui em Portugal, estão ganhando no máximo 1.000 euros, 1.000 euros, 1.100 euros por mês.
E hoje tu não encontra um T1 por menos de 700 euros, 800 euros, 500 euros, 900 euros. Então, você tem que morar num quarto. Então, essa balança sobre o aluguel e os trabalhos e valores que os trabalhos estão pagando, né? Simon, mas as pessoas estão mais qualificadas mesmo estão indo, por exemplo, um cara, um pedreiro de primeira ganha 1.500 euros, entende? Tá ganhando 1.500 euros, mas, pô, tu não sabia de tudo isso? Sabia de tudo isso. Mas o valor de mercado, quando tu ia até com 50 euros, com 30 euros, ou numa tasquinha almoçar, tu não deixava 12,50, 16, 14, 9, 7 né, com vinho, ou a compra, né, o azeite, a comida dentro de casa, não eram esses valores tão absurdos. Entende o quanto está hoje a gasolina, né? Volto novamente a dizer, não estou desanimando ninguém para vir para cá, só quero trazer uma imigração real para vocês, de uma forma clara para vocês entenderem se alguém está te iludindo. Portugal está aqui, vamos lá, vai para frente, você vai conseguir trabalhar, mas não está fácil. Eu acho que um planejamento bem feito, eu acho que dá para a gente tentar até talvez outros AIs e outras possibilidades. É, eu hoje, Simon, por que tu está aí? Hoje, quando voltei dos Estados Unidos em 2022, pelos motivos que eu já venho dito nesse vídeo para vocês, eu queria empreender, queria fazer alguma coisa aqui, comecei a trabalhar em algumas outras coisas e surgiu a oportunidade de ter aqui esse albergue de peregrinos, que nós estamos no caminho de Santiago, né? Muitas pessoas aí me conhecem pelos caminhos de Santiago, que é o caminho de peregrinação que acontece do Porto, que é o caminho português do Porto até Santiago de Compostela, na Espanha, que são 270 quilômetros caminhando. Eu fiz o caminho, me apaixonei pelo caminho e surgiu uma possibilidade de a gente colocar esse albergue de peregrinos. Os peregrinos, eles dormem aqui, a gente serve o jantar e o café da manhã e a gente cede essas tendinhas para eles dormirem. Está sendo uma experiência muito boa, mas ainda não paga totalmente as contas. A gente tem que ser honesto. Então, eu preciso trabalhar fora. Hoje, agora, nesse momento, estou procurando trabalho. Minha esposa também. Foi uma temporada baixa, estávamos aí. Então, a gente está nesse momento de organização também aqui do inverno, né? Mas o que eu queria conversar com vocês também, muitas pessoas até agora, já agora, que queiram fazer o caminho, interessados pelo caminho, se quiserem me procurar, lá o Simon Consciente, vou estar deixando aqui embaixo o meu Instagram, para vocês, os links das minhas redes sociais para vocês estarem procurando, e pronto, a gente tem um contato maior até além aqui do canal, né? Quero dizer para vocês, com licença, quero dizer para vocês que vai vir muita novidade por aí. Esse canal vai sofrer muitas transformações, como a nossa vida vai sofrer muitas transformações, mas eu conto com vocês de permanecerem aqui, acompanhem o canal, manda para as pessoas. Eu vou começar a mostrar mais os dias dos peregrinos, filmar, fazer lives aqui, algumas entrevistas com alguns peregrinos e também os caminhos que as nossas vidas irão tomar no futuro, tá bem? Um grande beijo no coração de vocês. Salve, salve, consciente. Um beijo no coração e estejam bem, em paz. Se precisarem de alguma dica, manda mensagem lá no Instagram ou aqui. E a gente tô aqui, tem que tomar um bocadinho de água. E a gente tá conectado e bater esse papo, tá bem? Então esse vídeo é um vídeo mesmo de início, não quero desesperar ninguém, desanimar ninguém, mas se você vai e pensa vir para Portugal no ano de 2026, esteja extremamente preparado financeiramente, porque uma coisa você não pode esquecer, que você não é herdeiro e aqui a coisa é mais embaixo para quem não é herdeiro, tá bom? Um beijo no coração e até logo. Tchau, tchau.